Há uma relação formidável entre o Antigo e o Novo Testamento. Além de ambos falarem da mesma pessoa, você tem umas tipificações, aliás, muito bem estudadas por dois cristãos chineses, o Watchman Nee e o Witness Lee, e também antes pelos irmãos independentes do Reino Unido, né? Essas tipificações, algumas são óbvias, né? O caso da Páscoa, que é a passagem. Então, a Páscoa inaugural, a Páscoa judaica, registrada lá no livro do Êxodo, é exatamente a primeira Páscoa, é aquela que precede a saída de Israel do Egito, saída do cativeiro. E tudo aquilo que também traz outras tipificações, como atravessar o Mar Vermelho, como o maná, que era o único alimento à disposição, como a água saindo da rocha, num terreno árido, seco, e a terra prometida, Canaã, a terra onde mana leite e mel. E tudo isso é uma tipificação de Cristo, que na sua morte e ressurreição fez com que todos que nele creem passem da escravidão existencial, espiritual, à escravidão moral, a rendição do homem ao pecado, à degradação, à corrupção, para a salvação, para a terra que mana leite e mel, que é o próprio Cristo. Como ele é o maná, aquele que nos alimenta na travessia do deserto, como ele é a água que sai da rocha numa terra árida, seca, onde não se enxerga água alguma, ele é a água que sai da rocha. E uma outra tipificação, essa tem a ver com Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que relata a primeira mulher sendo criada, formada desde a costela do primeiro homem. Aliás, parênteses, há alguns anos, me lembro até que a Folha de São Paulo trouxe uma pequena matéria a respeito. Alguns cientistas decidiram tentar algo parecido com camundongos, ratos, animais de laboratório. E eles ficaram surpresos porque eles conseguiram com o material genético da costela fazer um outro animal, uma fêmea de um macho. E ficaram surpresos, não deveriam ter ficado surpresos. Mas ali também é uma tipificação, porque quando Cristo morre na cruz, dele nasce um povo, que é a igreja. Ou seja, a igreja é a mulher que deriva de Cristo na cruz. E depois, no domingo, a ressurreição. A ressurreição que é a vitória sobre a morte. E que se estende, essa vitória, para todos que nele creem. Porque essa liberdade nunca é retirada por Deus dos homens. A liberdade de crer ou não, de aceitar ou não. Tanto que no Evangelho de João há um trecho que diz que a todos aqueles que nele creram e que posteriormente iriam crer, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque se tornam filhos de Deus, porque o unigênito, que é Jesus Cristo, ou seja, o Filho único, ou unigênito, torna-se primogênito, o primeiro de vários. Então, nesta tipificação da igreja que nasce de Cristo, ou seja, a igreja
ela é de fato a assembleia, por isso igreja, né? A iglesia do grego, a assembleia, aqueles que são tirados para fora. Daí também a palavra santo, que santo é o separado, aquele que é colocado à parte. Então, a igreja, ela foi, nesses mais de 2000 anos, um grupo à parte, que não usa nome, não usa placas, não usa denominações, não adotou doutrinas humanas estranhas, mas manteve-se no Evangelho. Evangelho é uma palavra muito simples, porque significa boa nova, a boa notícia. Cristo é a boa notícia. Só que a igreja, na verdade, como corpo místico, ela é a assembleia toda dos salvos. Os que estão em doutrinas equivocadas, mas creem. Os que foram enganados, inclusive com doutrinas pagãs, que foram enfiadas na igreja, mas são salvos porque foram enganados ingenuamente e creem. Mas há, como Paulo alertou, como Pedro alertou, como João alertou, há os lobos no meio do rebanho, os enganadores. Aqueles que usam a assembleia, a igreja, para enriquecimento pessoal, para fazer fortuna, para inventar doutrinas que lhes favoreçam. E como não estão, de fato, em Cristo, eles se misturam e se conformam ao mundo. Há uma carta de Paulo em que ele diz: não vos conformeis ao mundo ou com o mundo. Esse conformeis com o mundo não quer dizer ficar conformado, quer dizer não tomar a forma do mundo. Ou seja, a nossa pátria é a celestial, é a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Mas grande parte do cristianismo conformou-se com o mundo, adotou a forma do mundo e preocupa-se não com as coisas lá do alto, para usar de novo uma expressão de Paulo, mas com as coisas do mundo. E mais do que isso, adotaram alguns uma ideia reformista. É preciso retroceder, valores estão sendo atacados e tal. Isso é uma rebeldia contra Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo só vai piorar, que ele é irreformável e que o desfecho da história é a volta de Cristo. E ainda assim, 1000 anos depois, haverá uma última rebeldia e aí um novo céu, uma nova terra. Essa é a visão apocalíptica. Então, querer reformar o mundo, consertá-lo, é o que diversas religiões tentaram e tentam. O Islã deseja um mundo conformado à sua fé. E isso, de certa maneira, também aconteceu com o cristianismo. Basta ver as guerras na era moderna entre protestantes e católicos. Basta ver a administração de Calvino em Genebra, inclusive com punições para os que cometiam delito, punições que nada tem a ver com a Bíblia, nada tem a ver com o Evangelho. Mas há uma outra coisa. Os cristãos que estão apenas no Evangelho, e é bom lembrar, de novo Paulo, quando diz que se ele, Paulo, ou se um anjo aparecesse para aquela gente e pregasse um evangelho diferente daquele, ainda que fosse o mesmo, porém acrescentado disso e daquilo, ele diz: seja anátema. Seja anátema.
Não há nada a ser tirado ou acrescentado. O Evangelho é Cristo. Nada que vá além de Cristo ou fique aquém de Cristo é o Evangelho. Mas o cristianismo institucional, e institucional porque é humano, obra humana, e não aquela igreja que sempre está à parte, a lâmpada sempre acesa na casa de Davi, né, como diz a Bíblia. A igreja institucional, em todas as suas formas, antes da Reforma, só o catolicismo, depois da Reforma, com o luteranismo, com o calvinismo e com todas as derivações. Em muitos casos, ocorreu o fenômeno da formação de doutrinas humanas. Inclusive a ideia de que a riqueza é uma espécie de comprovação da salvação. Olha só o nível de rompimento com o Evangelho. Deus, quando se faz homem para morrer no lugar do homem, isso é a essência bíblica. Deus se faz homem para morrer no lugar do homem, para salvar o homem. Ele não vem como um rei, ele não vem como um guerreiro libertador, ele não vem como um príncipe cheio de ouro e prata. Ele vem e nasce em uma família muito pobre. E em certo momento da vida ele diz: o filho do homem, que é ele próprio, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Era um momento da vida dele que ele não tinha onde dormir. Quando provocam Pedro, querendo saber se Jesus pagaria o imposto religioso, imposto mosaico, Pedro vai procurá-lo e ele já sabe do que se trata. E ele diz para Pedro: vai lá e pesque um peixe. E quando ele pesca o peixe, ele encontra o valor exato para o pagamento do imposto religioso, em nome dele, Jesus, e em nome de Pedro. Porque ele não tinha, ele, Jesus, não tinha aquela moeda, que ele poderia obter num peixe. Mas ele não tinha. Quando ele manda os discípulos, ele diz: não levem outras sandálias, outras túnicas. Levem só o que vocês têm para a pregação do Evangelho. Ele era pobre, mas não só para dar um exemplo. A relação de Deus na Bíblia com os pobres. Você encontra, por exemplo, num livro escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, o livro de Isaías, que diz, por exemplo, no primeiro capítulo, de cara: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. E aí diz, atenção: não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. É bom lembrar que o mesmo Deus que diz: vossa pátria é celestial, pensai nas coisas lá do alto, ele também quer que o seu povo odeie tudo que ele odeia e ame tudo que ele ama. Deus ama as pessoas, os animais. Deus odeia a opressão, a injustiça. Tanto que diz aqui, ainda em Isaías, agora no capítulo 3, o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois
os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. O que roubastes do pobre está em vossa casa. E aí é Deus perguntando: que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Isso está no 3º capítulo de Isaías. Ou seja, a opressão contra os pobres, a exploração dos pobres é algo que deixa Deus indignado. Ainda em Isaías, agora no 5º capítulo: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. E no versículo 10, esse é muito especial: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Pois bem, um jovem procurou Jesus, aí já no Novo Testamento, é claro, e quis saber como ele fazia para ganhar a vida eterna. E Jesus disse: cumpra os mandamentos. Ele disse: mas eu cumpro. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. E aí ele diz: se queres ser perfeito, era um jovem rico, se queres ser perfeito, se queres ganhar a vida eterna, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O que ele está dizendo basicamente é: livra-te daquilo que te aprisiona, daquilo que te escraviza. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos se assustam. Mas quem poderá ser salvo? E ele diz: isso é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Ou seja, se alguém tem riqueza, pelas circunstâncias da vida, herdou, conseguiu com seu trabalho, esse não é o impedimento definitivo à salvação. A não ser que aquilo seja o Deus da pessoa. Não é possível, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma divindade pagã ali na região da Síria. Ou seja, o Deus da fortuna, do dinheiro, aquilo que depois na civilização greco-romana chamavam de a deusa fortuna, né? Bem depois de Mamon. O que Jesus disse é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou se serve a um e se odeia o outro, ou se serve ao outro e se nega o um. Se nega um para servir ao outro. Não dá para servir aos dois. Não é possível servir. E ali ele não está falando de Mamon especificamente, mas como representação da prostração ao dinheiro.
Paulo diz: o amor ao dinheiro é raiz, não é a única. Mas ele diz: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ele não fala o dinheiro como uma invenção inteligente do homem para facilitar as transações de troca. É um meio de troca. Mas o amor ao dinheiro. E aí, isso está no versículo, essa conversa com o jovem, no versículo 22, 23 e também no versículo 24 do capítulo 19 de Mateus. Quando Jesus entra numa sinagoga e lhe dão um livro para que ele lesse, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, aquele que citamos bastante aqui, Isaías, abrindo o livro, ele sabia o que ele buscava e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ou seja, evangelizar é trazer a boa nova, trazer a boa notícia, trazer o próprio Cristo. Evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E olha que conseguiram depois, na igreja, desenvolver a doutrina de associar a prosperidade material e a riqueza a um sinal de salvação. Não é um decreto de perdição, mas claro está que não é um sinal de salvação. Até porque havia aí embutida, por analogia, a ideia de que a pobreza era um sinal de perdição. E isso é antibíblico, isso é anticristo. Nós vimos aqui, no Antigo e no Novo Testamento, a defesa do pobre, do oprimido, do cativo. Eu vim para evangelizar os pobres. Eu vim para evangelizar os pobres. E vim para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para restaurar a vista aos cegos. Esse é Jesus Cristo. Este é Jesus Cristo. Então, quem fala em seu nome deve ter temor, porque é em nome deste homem que está falando. Para dizer o oposto do que ele disse. E por fim, quando, voltando a Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, Isaías fala de Cristo, 700 anos antes. Ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Atenção, como ele descreve o Cristo. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.